Pergunta a Deus. Disse-lhe, Senhor, nós abandonamos tudo. Deixamos tudo para te seguirmos. O Pedro era casado. Tinha mulher. Tinha também seus filhos. Tinha família, era o responsável. Também tinha o seu barco. Barco de pesca. Conforme lá na ilha Samba, onde tem mar. Tinha o seu barco que fazia o seu trabalho de pesca. O Pedro não faltava nada. Porque naquelas épocas de Jesus, ele tinha o seu barco. Tinha o seu barco onde ele pescava. O Pedro era uma pessoa de dinheiro. Era uma pessoa de dinheiro. O Pedro não era pobre. Porque Jesus também não andou com pobre. Porque a pobreza nunca veio de Deus. E a pobreza não é a natureza de Deus. Não é a natureza de Deus. Deus não é pobre. É por isso aqui na terra Jesus não entrou em casa de nenhum pobre. Procura em toda a Bíblia, nunca poderás ver Jesus a entrar em casa de um pobre. Jesus só entrava na casa de pessoas que têm dinheiro. Na casa do Simão fariseu. Na casa do Jacé. Sabe esse homem? Na contribuição. Pessoa de muito dinheiro. Jesus ia na casa de Jacé. O Simão fariseu. Uma pessoa de muito dinheiro. Jesus foi na casa dele. Foi na casa do Lázaro. Ali na casa da Maria, lá em Betânia. Onde Jesus descansava. E acolhava bem. Comia bem e bebia bem. É por isso que eles vieram palavras. A pessoa que tu ama, Jesus está enfermo, vem lhe curar. Há outras palavras da forma que disseram. Está a mostrar a intimidade que a pessoa tinha com essa família. Enviaram palavras a Jesus. O homem que tu amas está doente. Venha salvar-lhe. Venha para salvar-lhe. Venha. Ordem. Disseram-lhe, vem. Venha salvar-lhe. Mas na hierarquia. No imperativo. Disseram-lhe, venha para salvar-lhe. Porque era um lugar onde Jesus vinha. Jesus. Em Betânia, na casa de Lázaro. Quando ele chegou, a pessoa já estava morta. A família disse a Jesus: esse homem já morreu. O Senhor pode deixar. Jesus disse: não, vai ressuscitar. Minha própria família negou. Disseram: pode deixar, porque Lázaro já morreu. Jesus disse: não. Se ele está aí, vai ressuscitar. Como fuge de bombom. Se Jesus ressuscitar, vão começar agora a me dar de milho. Jesus ressuscitou Lázaro. Há milagres na Bíblia que aconteceram não em vão. Porque Jesus também não faz coisas à toa. Amém. Jesus, meus irmãos, disse aos homens: vão continuar sempre a ser pobres convosco. Vão continuar a ter sempre pobres. Mas eu não vou estar comigo. Vocês é que vão continuar a estar pobres. Mas eu não. Amém. É por isso que deves repudiar a pobreza na sua vida. Porque o seu pai não é pobre. O ouro e a prata, tudo é dele. Il est le maître des choses visibles et invisibles. Ele é o mestre das coisas visíveis e invisíveis. É por isso que deve declarar na sua vida. O dinheiro deve andar contigo. Os bens devem ser te dados. Nega a pobreza na sua vida. Não diz que é vontade de Deus. Vontade de Deus não é de tudo menos conforme. Não é vontade de Deus tu passar
Não é vontade de Deus tu passares mal. Amém. Amém. Antes de Deus fazer o homem no mundo, Ele já tinha preparado tudo para o homem. Preparou o jardim. Tudo. Quando a pessoa veio, disse ao homem, começa a dominar. A vida deve procurar dominação em tudo isso que está. É uma coisa que Deus te deu. Deve dominar em todo lado. Mesmo que és novo na empresa, deve declarar, Senhor, conforme eu pisei aqui, comecei a dominar. Desde o diretor, desde o dominar meus todos. Parce que la domination est pensée là. Porque a dominação foi te dado. Amém. Amém. Agora vamos voltar para a nossa pregação. Servir l'éternel. Servir o eterno tem um grande interesse. Agora deve saber ler. Ao servir a Deus tem um salário. O Pedro disse a Jesus: nós abandonamos tudo para te seguir. Eu até a esposa abandonei. E os filhos abandonei. Até a minha casa abandonei para te seguir com Jesus. Agora o que vai nos acontecer? Sabe o pensamento do Pedro era o quê? O pensamento do Pedro era: como a profecia tinha dito que Jesus vai continuar o reinado do seu pai, que Jesus vai se tornar o rei de Israel. O Pedro vai se tornar o primeiro-ministro. Mateus, ministro do interior, das finanças. O pensamento deles era este. É por isso em Mateus 24 fizeram pergunta a Jesus: e quando poderás vir restabelecer o reino de Israel? Porque já andamos muito. Vimos Lázaro ressuscitar. Bartolomeu, os olhos se abriram. Filho de Naim ressuscitaram. Eles ali não têm nada a ver com isso. Eles estão a pensar: Jesus, quando é que vir dominar o seu reino? Para que eu, Pedro, já abandonei o barco. Agora devo me tornar primeiro-ministro. O pensamento deles era este. É por isso também do Jacques e João. Diretamente veio se encontrar com Jesus. Disse: Jesus, conforme está assim, quando tu vires. A mãe estava a contar uma história com Jesus. Ele estava a fazer um negócio com Jesus. Ele deu uma vírgula. Veio recuperar Jesus. Olha, essas coisas que começaram aqui já começaram há muito tempo. As coisas do bandido não é tudo que mensagem. Começaram há muito tempo. Mamãe do João já veio fazer um beijo nos seus filhos. Oh Jesus, eu quero quando tu vires. O João deve estar à direita e o Jacques à esquerda. Mãe, quando é que ele falava essas coisas? Jesus estava a despedir o seu discípulo, foi em Jerusalém para ir morrer. Jesus estava a ver a morte, mas aquela mamãe veio procurar ele. Disse: Jesus, conforme está aí, eu quero que o João esteja na mão direita, já que na mão esquerda. Começou a posicionar já os seus filhos. Quando tu vires, porque o Pedro era como era os olhos abertos, ele vai ultrapassar os meus filhos. É por isso Jesus saiba já aquilo que eu estou a te dizer. O João na mão direita, Jacques na mão esquerda. Porque os discípulos andaram com Jesus. Viram tudo que eles podiam ver. Mas o que eles procuravam não vinham. O nosso salário. Como é que é? Até o Pedro tomou coragem, falou a Jesus: oh, mas Senhor, nós abandonamos tudo
Abandonamos as mulheres, os filhos. Eu até deixei o meu bisno de barco. Mas agora como é que vai terminar a minha vida? O que é que tu nos garantes? Jesus disse ao Pedro, disse nesse século poderás ter centímetros, sem a mais. Nesse século que estamos, no trabalho de Deus, Deus vai te abençoar. Conforme estás a servir a Deus, Deus vai te abençoar. Deus não burla ninguém. Também não fica com suor de ninguém. Deus não pode te passar a inteligência. O que a pessoa faz, Deus paga. Vai pagar o seu trabalho. Hoje só está se vendo assim porque não há nada. Mas amanhã vais testemunhar esse Deus. Vais testemunhar esse Deus nas coisas que Deus fará na sua vida. Nas coisas que vão aparecer na sua vida. É por isso que quando estás a servir a Deus, sirva a Deus com todo o seu coração. Não murmures. Que as pessoas também não te cansem. Paulo disse, eu aprendi a servir a Deus de todas as circunstâncias. Com fome, nas cadeias, em bater, em todas as formas. Eu aprendi a servir a Deus. Sabe, o Pedro e o Paulo sofreram muito. Principalmente o Paulo. O Paulo bateram-lhe perto da morte. Bateram. Viram mesmo que essa pessoa desmaiou assim na morte. Abandonaram-lhe. Enquanto se esforçou, levantou. Quando levantou, recuperou mais as pessoas. Começou a pregar os mistérios do reino de Deus. Mas a pessoa acabaram de lhe bater. Bateram-lhe forte. Mas quando ela acordou, quando começou a pregar a Jesus, prega Jesus em todo lado, meu irmão. Nenhuma circunstância da vida que te faça cansar a obra de Deus. Não quero dizer que o seu negócio desapareceu, tu também já não vai servir a Deus. Eu vi um irmão que cantava muito. E ele andava com um RAV4. Chegou na Mutamba, parcou a sua viatura. Os gatunos vieram no carro. Viram a maleta. Partiram o vidro. E levaram aquelas maletas fora. Aquele irmão zangou-se. Disse, eu que sirvo a Deus. E os gatunos estão a vir me roubar. Já não vou servir a Deus. Zangou-se. Que não podia mais servir a Deus. Porque os gatunos roubaram. A Bíblia não diz que se está a servir a Deus não pode te roubar. Te roubar não tem nada a ver ao servir a Deus. A pessoa que serve a Deus pode adoecer. Os Samuel adoeceram, morreram. Eliseu tiveram enfermidades, morreram. É normal. Não quer dizer que se está a servir a Deus, a maldade não pode chegar na sua vida. Não. Há coisas que Deus selou e ninguém pode tirar. Mas se está a servir, estará contigo. Vale a pena morrer na sua vida, mas com Deus. Sabe as coisas que aconteceram com aquele irmão? Certo dia, fazia retunda lá no UGP. Quando estava a virar, um carro, não sei se veio, e veio, tirou da via aquele carro. Todas as pessoas na via gritaram, esse homem morreu. Você vê como que ficou o RAV4. Ficou mesmo em pedaços. Nem tem ideia. Mas aquele irmão saiu são salvo.